Você tinha conhecimento de que a Bíblia, um dos textos mais antigos do mundo, apresenta diversas referências aos africanos que podem revelar a verdadeira origem do povo africano? Surpreendentemente, a Bíblia discute as raízes dos africanos, incluindo seus monarcas. Neste vídeo, você vai descobrir informações fascinantes sobre os antepassados bíblicos das comunidades negras e africanas. Portanto, não deixe de dar seu like, comentar e se inscrever em nosso canal. Podemos afirmar com confiança que havia indivíduos com pele escura mencionados na Bíblia. Contudo, o texto bíblico não faz uma identificação específica de qualquer pessoa com coloração de pele escura. A tonalidade da pele raramente é mencionada na Bíblia, uma vez que não é um elemento relevante para a mensagem essencial transmitida. A Bíblia enfatiza que diante de Deus não há favoritismos e a coloração da pele não tem importância. Diante de Deus, todos somos igualmente considerados. Essa premissa nos permite compreender a origem das pessoas de pele mais escura, conforme delineada na Bíblia. Podemos iniciar essa compreensão com Atos, capítulo 17, versículo 26, que declara: De um só homem fez todas as nações, para que povoassem toda a face da terra. Este versículo nos conduz à compreensão de que todos os habitantes do mundo compartilham uma ancestralidade comum. Assim, constituímos uma vasta família, e não há justificativa para discriminação com base na coloração da pele. A narrativa da história humana tem início no Jardim do Éden, onde nossos progenitores Adão e Eva residiam. Após desobedecerem a Deus, foram expulsos desse paraíso. Os descendentes de Adão e Eva começaram a se multiplicar pela terra e, aproximadamente, após mais de 1000 anos, testemunharam o dilúvio, um evento cataclísmico no qual toda a humanidade foi dizimada, exceto Noé e sua família, que foram divinamente preservados. Após o dilúvio, a família de Noé foi incumbida da responsabilidade de repovoar a terra. Essa família era composta por Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, juntamente com suas respectivas esposas. Vamos explorar o capítulo 10 do Gênesis, onde encontramos as genealogias das famílias que constituem as origens das nações, ou seja, os descendentes dos 3 filhos de Noé. Hoje, concentraremos nossa atenção em Cão, especialmente em Cush, conforme mencionado no capítulo 10, versículo 5 do Gênesis. Este versículo destaca que Cush teve 4 filhos: Seba, Havilá, Sabta e Sabteca. Adicionalmente, Cush foi o pai de Nimrod, reconhecido como o primeiro homem poderoso na terra. Prosseguindo para o livro de Gênesis, no capítulo 10, verso 32, recebemos a informação de que Cush e sua descendência foram parte daqueles cujas nações se dispersaram pela terra após o dilúvio. Os estudiosos das Escrituras argumentam que Cush ocupou uma posição destacada, possivelmente ao lado de seu irmão Mizraim. Isso fica evidente nas regiões onde alguns dos seus povos se estabeleceram. É crucial ressaltar que esse cenário contradiz aqueles que equivocadamente tentam associar uma maldição que Deus não pronunciou sobre os descendentes de Cã. É importante enfatizar que nenhum dos descendentes de Cã é mencionado no contexto das tribos cananeias. Isso destaca a importância de compreender o contexto histórico e cultural desses textos antigos. Não caiamos na armadilha da má interpretação e, em vez disso, procuremos conhecimento e compreensão. Era uma vez um homem chamado Deode. Ele foi o primeiro homem a possuir grande estatura, pele escura e força imensa. Sua reputação se espalhou por toda parte, já que suas habilidades notáveis eram conhecidas em todos os cantos do mundo. Ao longo dos séculos, foram descobertas numerosas estátuas e gravuras, todas retratando-o e confirmando as suas características negras distintas. Contudo,
Quando as pessoas foram dispersas na Torre de Babel, a maioria dos descendentes de Deod aparentemente empreendeu uma migração em direção ao sul. Os detalhes precisos permanecem envoltos em incerteza. Algumas teorias sugerem que esses indivíduos alcançaram a África atravessando a Península Arábica e, posteriormente, o Estreito de Babel. Outras hipóteses indicam que possivelmente se estabeleceram inicialmente na África e, mais tarde, aventuraram-se na Arábia. Estudiosos aventam a ideia de que, nessa época, Deod e seus parentes residiam na Núbia, ao sul do Egito, assim como nas regiões sul e oeste da Arábia. Essa terra, conhecida como Etiópia e frequentemente referida como a terra dos Citas, é mencionada em Números, capítulo 12. Nesse relato, testemunhamos Miriam e Arão levantando críticas contra Moisés devido à etnia de sua esposa, uma vez que ela era descendente de Deod. De acordo com estudiosos da Bíblia, a esposa de Moisés tinha pele escura, o que motivou as murmurações de Miriam e Arão contra ele. No livro de Jeremias, no capítulo 13, versículo 23, encontra-se a afirmação de que o etíope pode mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas. Este versículo serve como uma poderosa declaração de Deus, destacando os corações endurecidos do povo, tão profundamente imersos na maldade que a perspectiva de arrependimento parece fútil. Dessa forma desenrola-se a narrativa de Deod e sua linhagem, permeada por mistério e intriga. A jornada que vai desde o auge de sua notável força até as profundezas de suas batalhas cativa a imaginação. É uma história de resiliência, trocas culturais e das complexidades inerentes à natureza humana. Depois, o profeta faz uma comparação. Pode o etíope mudar de pele? Em outras versões, ele diz, pode o leopardo mudar suas manchas? A partir desses versículos, podemos ver que Cuxi é o principal ancestral dos negros no mundo. No Antigo Testamento, os negros são chamados de cuxitas, ou filhos de Cuxi. Seu território está localizado ao sul do Egito e corresponde aproximadamente ao atual Sudão. Esta terra recebeu vários nomes. Os textos egípcios referiam-se a ela com o termo genérico Cush, enquanto os historiadores gregos e romanos a chamavam de Etiópia, afirmando que o nome deriva do fato de seus habitantes terem rostos queimados de sol. É por isso que as pessoas de pele escura vieram historicamente da terra de Cuxi, mais tarde conhecida como Núbia. A Núbia sempre esteve política e militarmente relacionada com o Egito e muitas vezes aliada a ele. 747 anos antes de Cristo, os cuxitas conquistaram o Egito, instaurando uma nova dinastia composta por faraós de pele escura. Esses governantes negros lideraram o Egito por cerca de um século. Essa dinastia negra desempenhou um papel crucial, proporcionando ao Egito um período de grandiosidade. Contudo, foram eventualmente derrotados pelo Império Assírio. Em decorrência, os faraós negros retornaram à sua terra natal na Núbia, hoje conhecida como Sudão, e continuaram a governar o reino de Cush por mais 100 anos. Um fato interessante é que a Bíblia menciona o nome Tinca, ou Tarcus, que foi o último faraó. Este faraó ajudou o rei Ezequias quando Senaqueribe, o rei da Síria, atacou Jerusalém, conforme encontrado no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9. Agora, em Isaías, capítulo 18, vemos que os cusitas ou etíopes eram bravos guerreiros. Isaías os descreve como um povo de grande estatura e pele brilhante. Os etíopes eram reconhecidos como uma nação robusta e constantemente vigorosa. O historiador Heródoto declarou que eram os homens mais altos e belos. Em contraste, os israelitas acreditavam que estavam mais próximos de Deus devido à sua herança cultural e biológica. Por essa razão, o profeta Moisés os alertou, lembrando que não desfrutavam de privilégios especiais diante de Jeová e eram equivalentes aos etíopes.
Podemos encontrar essa mensagem no capítulo 9, versículo 7, que afirma: Vós não sois filhos de Israel, mas filhos de Esaú, diz o Senhor. Atualmente, os cuxitas constituem um grupo étnico do ramo afro-asiático, estabelecido no chifre da África, abrangendo países como Etiópia, Eritreia, Somália e partes da costa sudanesa do Mar Vermelho. Distintivos por sua língua, pertencem ao grupo das línguas cuxíticas. Vale destacar esse ponto adicional, relevante também na Bíblia. Existem outras menções à África, além da terra de Cush, como Sabá, Líbia e Egito. No entanto, há divergências de opinião quanto à aplicação destes termos à população negra, uma vez que são considerados por alguns como regiões africanas habitadas por uma população branca. É crucial esclarecer que, recentemente, tem havido considerável debate sobre a raça dos antigos egípcios. Conforme a narrativa bíblica, os egípcios compartilham origens com os cuxitas, sendo também descendentes de Cã. Durante muito tempo, estudiosos afirmaram categoricamente que os egípcios eram brancos. No entanto, outros argumentaram que eram negros. Um egiptólogo proeminente sustenta que os textos e imagens deixados pelos egípcios inegavelmente refletem uma sociedade multirracial. De fato, o Egito representa uma zona de transição entre a África e o Oriente Médio, o que o tornou um caldeirão de diferentes raças ao longo dos séculos. Através desta viagem pela Bíblia, podemos descobrir fatos surpreendentes sobre a história do povo africano. Compreender o contexto e interpretar corretamente as Escrituras é essencial para evitar estereótipos e preconceitos infundados. A Bíblia mostra a diversidade e a riqueza da história africana, demonstrando que o povo africano contribuiu significativamente para a formação da civilização e da cultura global. Ao partilhar este conhecimento, o nosso objetivo é promover o respeito, a tolerância e a valorização da herança cultural africana. Concluindo, gostaria de deixar um recado. A cor da pele não tem grande importância para Deus, pois Ele olha para o coração. O Evangelho é uma boa notícia para todos, independentemente da raça ou tom de pele. Todos são convidados a vir a Cristo para a salvação. Portanto, nunca devemos ser racistas e não devemos focar na cor da pele de uma pessoa, mas sim na sua alma.